Olá, eu sou Rogério Gama e vou falar sobre os conceitos financeiros mais importantes para quem quer comprar uma franquia ou franquear o seu negócio. Mas não espere uma aula de finanças, eu vou falar de forma bem simples, chamando sua atenção para os pontos críticos para facilitar sua tomada de decisão. Tudo que eu vou falar está no meu livro Franchising em 101 Perguntas. Se você quiser se aprofundar no franchising, esse livro pode lhe ajudar. Se desejar adquirir o livro, faça contato comigo pelo e-mail rogeriogama@gmx.com. Vamos começar então? Uma informação crucial no franchising é o chamado investimento total necessário para a instalação da franquia. Não deveria haver dúvida sobre isso, mas o problema é que cada empresa franqueadora decide quais despesas ela vai incluir ou não nesse conceito. Se cada empresa considera itens diferentes para compor o investimento total, fica difícil fazer as comparações que sejam justas. A questão é que não há um único critério, o qual todos os franqueadores são obrigados a seguir, que relacione claramente os itens abrigados por essa expressão investimento total. Cada franqueador é livre para decidir o que deseja ou não deseja incluir. É importante que, ao examinar os itens do investimento total, o interessado entenda com toda clareza o que está contemplado e o que não está. Mas nem sempre isso fica muito claro. É preciso, portanto, questionar, ir fundo, compreender bem o significado do investimento total em cada franquia. Não é para gerar dúvidas, concorda? Mas gera. Então, quais devem ser as perguntas que o interessado deve fazer à empresa franqueadora para não ter surpresas indesejáveis acerca do investimento total? Eu vou destacar 6 perguntas. Primeira pergunta: a taxa de franquia está incluída no investimento total? Muitas vezes não está. Fica alerta para esse ponto. Segunda pergunta: os recursos eventualmente necessários para a aquisição do ponto comercial estão considerados no investimento total? Olha, geralmente não estão mesmo, mas isso tem que ficar claro. Terceira pergunta: o investimento total contempla o capital de giro? Qual o valor que foi considerado? Agora vamos para a quarta pergunta. O investimento total prevê uma reserva para contingências? Algumas coisas podem não sair exatamente como era esperado. Qual o valor previsto para isso? Minha experiência aponta para a necessidade de uma reserva financeira de mais ou menos o valor equivalente a 8 meses de aluguel mais os salários. Muitas vezes, o tempo de maturação de um negócio chega a 8 meses, podendo até ultrapassar esse prazo. Agora vamos ver a quinta pergunta. Todos os equipamentos estão previstos no investimento total? Ou há equipamentos considerados, digamos, opcionais, como, por exemplo, o ar-condicionado, circuito de TV e outros equipamentos que, vamos ser sinceros, eles não têm nada de opcionais? Sexta e última pergunta. Que outras despesas eu posso ter na instalação e colocação em funcionamento do negócio que não foram consideradas no chamado investimento total? Fique atento, porque é mais fácil evitar problemas do que se livrar deles depois. Vale a pena falarmos um pouco mais sobre o capital de giro. Como eu disse, quando as empresas franqueadoras falam do valor do total do investimento, o capital de giro não pode ficar de fora. O capital de giro representa o quanto de reserva a empresa dispõe ou precisaria dispor para manter a operação girando normalmente, pagando todas as contas, ainda que não tenha recebido integralmente pelos produtos vendidos ou pelos serviços prestados. Desconsiderar a importância do capital de giro é o caminho mais curto para a empresa envolver-se em dívidas, muitas vezes insuperáveis. A pergunta verdadeira não é se a empresa franqueadora informa o valor da reserva para capital de giro. Muito provavelmente, todas as empresas informam. A pergunta é:
se o valor sugerido é de fato suficiente para o fim a que ele se propõe. É aí que mora o perigo. É preciso ficar atento. Agora vamos falar de lucratividade e rentabilidade. Esses dois indicadores estão entre os mais importantes na análise financeira de um negócio. Vamos começar pelo que há de comum nesses dois conceitos. Tanto a lucratividade quanto a rentabilidade utilizam o lucro líquido em suas fórmulas. Enquanto a lucratividade relaciona o lucro líquido ao total de vendas ou à receita total, a rentabilidade relaciona o lucro líquido ao total do capital investido. Se num determinado mês a loja X vendeu um total de R$100 mil em mercadorias e obteve um lucro líquido de R$20 mil, basta calcularmos o que R$20 mil representam percentualmente de R$100 mil para conhecermos a lucratividade. Neste caso, temos uma lucratividade de 20%, nada mal. Colocando numa fórmula, temos 20 dividido por 100 é igual a 0,2. Eu então multiplico 0,2 por 100 para transformar o número em percentual e chego a 20%. Agora imagina que para montar essa loja, o franqueado investiu um valor total de R$400 mil. Sabemos que o lucro líquido no determinado mês foi de R$20 mil. Basta então calcularmos o que R$20 mil representam percentualmente de R$400 mil para conhecermos a rentabilidade. Neste caso, a rentabilidade daquele mês ficou em 5%. Muito bom. Colocando numa fórmula, temos 20 dividido por 400, que é igual a 0,05. Agora eu multiplico 0,05 por 100 para transformar o número em percentual e chego a 5%. A importância conferida à rentabilidade não é por acaso. Desse indicador depende o prazo do retorno do investimento. Ora, se em um mês eu tenho uma rentabilidade de 5%, isto é, eu consigo recuperar 5% do total do meu investimento, que foi, nesse exemplo, R$400 mil, de quantos meses eu preciso para chegar a 100%? Eu preciso de 20 meses. 100 divididos por 5 é igual a 20. Pode-se, então, afirmar que o prazo de retorno desse investimento será de 20 meses. É claro que na vida real, esses 20 meses não serão exatamente iguais, como no exemplo. Haverá meses em que o lucro líquido poderá ser maior ou menor, impactando diretamente a lucratividade e a rentabilidade. Mais adiante voltaremos nesse importante conceito que é a taxa de retorno do investimento. Faturamento médio. Prepare-se para ouvir essa expressão de todas as empresas franqueadoras que você irá visitar. A chamada média aritmética simples resulta da soma de todos os valores de um determinado conjunto de números dividida pela quantidade deles, como todos nós sabemos. Este cálculo acaba fazendo com que a média seja muito influenciada pelos valores extremos. Quer ver um exemplo? Imagina se Bill Gates entrasse numa sala onde já estão 50 pessoas, com patrimônio cada uma de R$1.000, na média, todos são bilionários. Da mesma forma, se numa rede de franquias houver unidades que se destacam enormemente das demais, seja por um faturamento muito alto ou muito baixo, a média não refletirá fidedignamente o comportamento predominante da rede. Mas não vamos complicar. Na verdade, não há nada de errado no uso da média, desde que se leve em conta suas possíveis distorções. Ela vale pela praticidade e pela facilidade do entendimento. O melhor a fazer, na verdade, é pedir também à empresa franqueadora exemplos de operações reais, com 3 níveis de faturamento: alto, médio e baixo. E a partir daí, tomar sua decisão. Vamos olhar agora para o ponto de equilíbrio. Como saber se o prazo que a empresa franqueadora informou para atingir o ponto de equilíbrio está correto? Essa é uma boa pergunta. Vale a pena relembrar o que significa o ponto de equilíbrio. Ele é atingido quando o total das receitas, ou o total das vendas,
iguala ao total das despesas. Ou seja, no ponto de equilíbrio, o negócio não produz nem prejuízo nem lucro. Para marinheiros de primeira viagem pode parecer estranho o negócio não começar gerando lucro, mas é exatamente isso que acontece na maioria das vezes. Queira-se ou não, até que uma base de clientes esteja formada e a maturação do negócio alcance um certo patamar, o ponto de equilíbrio dificilmente é alcançável. Isto pode levar algum tempo, o que é perfeitamente normal. O problema surge quando o franqueador não fala a verdade sobre o prazo que o ponto de equilíbrio é frequentemente alcançado, e quando itens que deveriam fazer parte das despesas são ignorados ou esquecidos. Para o primeiro problema, o melhor é não se basear apenas na média, pois ela pode ser muito traiçoeira. Quer ver um exemplo? Considere uma turma com 10 alunos, onde 3 obtiveram nota 10 na prova de matemática, um tirou nota 8 e os outros 6 ficaram com nota 4. A média da turma é 6,2, nada mal, né? Só que a maior parte da turma, 6 alunos em 10, tirou nota 4, muito ruim. Então não confie apenas na média, peça exemplos reais e recentes. E claro, analise os casos um a um. Para o segundo problema, a solução é checar quais despesas foram de fato levadas em conta. O prolabore do franqueado foi considerado? E a provisão para 13º salário e férias dos colaboradores? E quanto aos encargos sociais e demais tributos? Os pagamentos mensais referentes aos contratos de manutenção de equipamentos e honorário do contador foram considerados? O recado aqui é o seguinte: questione como foi obtido prazo informado para atingir o ponto de equilíbrio e analise minuciosamente os itens que foram levados em conta para compor o total de despesas. Vamos falar de taxa de franquia? O que é e para que serve a taxa de franquia? Trata-se de um valor estabelecido pela empresa franqueadora e paga pelo franqueado por ocasião da assinatura do pré-contrato ou do contrato de franquia. Embora não seja uma regra, há empresas que exigem do franqueado o pagamento de uma nova taxa de franquia no momento da renovação contratual, podendo ser o valor integral da taxa ou parte dela. Tudo irá depender do que estiver estabelecido na circular de oferta de franquia, onde também deverá constar o fim a que a taxa se destina. Normalmente, a taxa de franquia remunera a cessão do direito de uso da marca, o acesso inicial à experiência e ao know-how do franqueador, bem como o treinamento pré-operacional, os manuais e, eventualmente, o auxílio na escolha do ponto. É mais um elemento de comparação para quem estiver diante da decisão de escolher qual franquia comprar. Mas olha, tem uma pegadinha aqui. Quando se trata de taxa de franquia, a avaliação comparativa das diferentes empresas franqueadoras não pode ser feita baseada apenas no valor nominal da taxa. Um valor nominalmente menor cobrado por uma empresa pode sair mais caro para o interessado em tornar-se um franqueado do que um valor nominalmente maior cobrado por outra. Parece confuso, e na verdade é mesmo. Com um exemplo, eu acho que tudo ficará mais fácil de entender. Digamos que o franqueador A cobre R$30 mil de taxa de franquia, enquanto o franqueador B cobre R$20 mil. Com base apenas na taxa de franquia, qual seria a melhor escolha? Certamente o franqueador B. R$25 mil é nominalmente menor do que R$30 mil. Ocorre, no entanto, que na empresa A que cobra R$30 mil de taxa de franquia, o treinamento pré-operacional já está incluído na taxa. Ao passo que na empresa B, o treinamento pré-operacional é cobrado à parte, de acordo com o número de pessoas a serem treinadas, variando entre R$4 mil para grupos de até 4 pessoas e R$12 mil para grupos de 12 pessoas. Agora, sem considerarmos outras variáveis, parece que a melhor escolha é o franqueado A.
ainda que nominalmente o valor de sua taxa de franquia seja maior. Quer ver outra hipótese interessante? Então, digamos que no franqueador A, aquele que cobra R$30 mil de taxa de franquia, não há nenhuma cobrança de taxa para a renovação do contrato de franquia. Enquanto que no franqueador B, a cada renovação contratual, o franqueado deve pagar 50% do valor da taxa de franquia vigente à época da renovação. De novo, sem considerarmos outras variáveis, parece que é melhor pagar R$30 mil uma única vez do que ficar pagando taxa de franquia a cada renovação contratual. Moral da história: prender-se apenas ao valor nominal da taxa de franquia para direcionar a decisão pode resultar em escolhas equivocadas. A avaliação da taxa de franquia precisa ser feita colocando-a no contexto geral do negócio que está sendo apreciado. Por último, deve-se também levar em conta a notoriedade da marca. É razoável que os franqueadores que têm marcas com maior notoriedade cobrem valores de taxa de franquia superiores àqueles que têm marcas com menor notoriedade. A mensagem final que fica é: investigue antes de investir e não seja precipitado em suas decisões. Vamos falar agora de royalties, a remuneração mensal paga pelo franqueado à empresa franqueadora. Sua base de cálculo, bem como o fim a que ela se destina, devem estar clara e detalhadamente especificados na circular de oferta de franquia. É o que determina a Lei nº 13.966, de 26 de dezembro de 2019, a Lei do Franchising. Quando as empresas franqueadoras vendem produtos aos franqueados, como calçados e chocolate, por exemplo, a base de cálculo é muitas vezes um valor correspondente a um determinado percentual da compra de mercadoria realizado pelo franqueado. Nas empresas de prestação de serviços que não comercializam diretamente produtos para os franqueados, como por exemplo na estética, na alimentação, os royalties são frequentemente calculados a partir de um determinado percentual aplicado sobre o faturamento bruto mensal. Em regra, os royalties remuneram o uso continuado da marca, os investimentos da empresa franqueadora na pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, novas tecnologias e novos modelos de negócio, além, é claro, de todo o suporte que o franqueado recebe para operar sua unidade franqueada com qualidade dentro dos padrões estabelecidos. Antes que você pergunte, independentemente de ser o franqueado iniciante ou muito experiente, enquanto perdurar o contrato de franquia, ele estará sempre recebendo os benefícios anteriormente citados. Da mesma maneira, enquanto perdurar o contrato de franquia, os royalties serão devidos ao franqueador. Outro conceito importante do franchising é o Fundo de Publicidade e Marketing. Ele é formado pela soma dos valores pagos mensalmente pelos franqueados à empresa franqueadora, usualmente sob o título de taxa de publicidade. Sua base de cálculo, bem como o fim a que se destina, devem estar clara e detalhadamente especificados na circular de oferta de franquia. Do mesmo modo que acontece com os royalties, quando as empresas franqueadoras vendem produtos aos franqueados, a base de cálculo é muitas vezes o valor correspondente a um determinado percentual da compra de mercadoria realizada pelo franqueado. Nas franquias de serviço, a taxa de publicidade é frequentemente calculada a partir de um determinado percentual aplicado sobre o faturamento bruto mensal. O que eu vou falar agora é muito importante. De forma geral, as contribuições ao Fundo de Publicidade e Marketing visam ao custeio de ações relacionadas à divulgação institucional da marca. As ações locais geralmente ficam por conta dos franqueados. De todas as variáveis que devem ser avaliadas por quem deseja comprar uma franquia, a taxa de retorno é talvez a mais importante, pois trata-se de um indicador que vai dizer muito sobre a atratividade do negócio.
Bom, então deve ser simples, né? Basta perguntar às empresas franqueadoras quais são suas taxas de retorno, compará-las e tomar sua decisão. Infelizmente, não é bem assim. Poucos franqueadores apresentam as reais taxas de retorno de suas franquias. Na melhor das hipóteses, apresentam as taxas médias, ou mesmo as taxas das unidades de melhor desempenho. E como ninguém quer ficar para trás, as empresas, de uma maneira geral, de um mesmo setor, acabam anunciando taxas de retorno muito semelhantes. Resumindo, não dá para confiar cegamente, sem investigar, a veracidade das informações. Talvez você já saiba, mas não custa repetir. Da taxa de retorno depende o prazo de retorno, isto é, o tempo necessário para a amortização do capital investido. Quanto maior a taxa de retorno, menor será o prazo para amortização do capital, ou seja, mais rapidamente o investidor irá recuperar o capital que investiu. Acho que podemos então concluir que o negócio só poderá valer a pena se a taxa de retorno do investimento a ser feito na compra da franquia for significativamente maior do que a taxa de retorno que o investidor vinha obtendo com suas aplicações financeiras, antes de pensar numa franquia. Vejamos um exemplo. Digamos que o investidor tem seus recursos aplicados em caderneta de poupança e vem obtendo uma taxa de retorno de 0,5% ao mês. A franquia que ele está avaliando comprar apresenta uma taxa de retorno de 4% ao mês. Pergunto, ele deve seguir adiante ou não? Com base apenas nesse indicador, sem levar em conta outras variáveis, a resposta é sim, porque 4% ao mês é nada menos do que 8 vezes o que ele vinha obtendo com seu investimento em caderneta de poupança. Com 4% de rentabilidade ao mês, seriam necessários 25 meses para ele ter de volta tudo que investiu. Nada mal. Agora, se o investidor é um gênio do mercado financeiro e vem obtendo 2% ao mês de rentabilidade nas suas aplicações, talvez 4% ao mês, apresentado pela empresa franqueadora, seja uma taxa muito pequena para compensar o risco da mudança. Então, cada caso é um caso. Tem mais uma questão. Juntamente com o anúncio da taxa de retorno, o franqueador deve demonstrar as receitas e principalmente as despesas que foram consideradas para se chegar à taxa anunciada. Há franqueadores que não incluem nas despesas, por exemplo, o prolabore do franqueado, o que faz elevar artificialmente a taxa de retorno. Tudo bem se ele explicar isso ao interessado na franquia. Como se vê, esse tema é cheio de nuances que não podem ser ignoradas por quem deseja comprar uma franquia. Por fim, vale lembrar que o retorno efetivo do investimento não dependerá apenas do modelo de negócio da franquia. A concorrência, o ponto comercial, a capacidade e a dedicação do franqueado irão impactar profundamente o prazo e a taxa de retorno do investimento. Resumindo, os 10 conceitos financeiros que você precisa conhecer bem antes de comprar uma franquia são: investimento total, capital de giro, lucratividade e rentabilidade, taxa e prazo de retorno do investimento, ponto de equilíbrio, taxa de franquia, royalties e fundo de publicidade e marketing. Isso é tudo de que você precisa para tomar uma ótima decisão. Bem, espero que com esses conceitos básicos você consiga comparar adequadamente as oportunidades em franquias que você tem e tomar a melhor decisão. Como eu disse no início, tudo isso e muito mais você encontra no meu livro Franchising em 101 Perguntas. Se for do seu interesse adquiri-lo, faça contato comigo pelo e-mail rogeriogama@gmx.com. Bons negócios e um forte abraço.